Então, pessoal, nós tínhamos falado anteriormente, né, na fala anterior sobre degeneração hidrópica, degeneração gordurosa, que é a esteatose, e agora nós vamos falar de um outro tipo de acúmulo intracelular, de degeneração, que está associada ao acúmulo de proteína, que é chamada de degeneração hialina, também chamada de amiloidose, tá? Então, veja, a degeneração hialina, como o próprio nome está dizendo, ela é um tipo de lesão celular reversível, só que nesse caso ocorre o acúmulo de proteínas, né, dentro das células, em quantidades muito grandes, né? E esse acúmulo excessivo de material proteico, né, nas células em quantidade suficiente para causar acúmulo, ele pode ser visível microscopicamente e está associado a várias etiologias. Dentre elas, eu vou mostrar algumas para vocês aqui. Algumas pessoas, quando têm lesão renal, as proteínas que eram para ser reabsorvidas no túbulo contorcido distal, proximal, perdão, elas não são. E aí, nessa lesão, nos túbulos, né, grande quantidade de proteína sai na urina. E essa grande quantidade de proteína que não era para estar presente na urina, mas só está presente devido a uma lesão glomerular, essa quantidade de proteína ela se torna reabsorvida pelos túbulos contorcidos proximais. Só que a quantidade de proteína é tão grande que elas se acumulam. E aí nós chamamos isso de degeneração hialina, tá? Ou amiloidose tubular, por exemplo. Uma outra etiologia é o aumento da síntese de proteínas que são secretadas, né, de maneira anormal. São proteínas normais, mas elas são secretadas em grande quantidade. E aí elas se acumulam em células na forma de corpúsculos, que nós chamamos de corpúsculos de Russell, tá? Uma outra situação que leva à degeneração hialina são defeitos no dobramento de proteínas, ou no dobramento defeituoso da proteína, ou também, às vezes, por uma deficiência enzimática. E isso leva ao acúmulo dessa proteína dentro da célula. E nessa situação, perdoe, e nessa situação, essas proteínas, em vez de ajudar no metabolismo, elas vão causar uma certa toxicidade para a célula, conduzindo aumentando ainda mais e amplificando o nível de lesão, tá? Então, eu vou começar agora a citar a vocês. O primeiro exemplo que eu tinha dito era o seguinte: existem pessoas que têm lesão nos glomérulos, e essa lesão glomerular faz com que algumas proteínas que estão no sangue, elas comecem a aparecer na urina. E aí elas são absorvidas, né, pelos túbulos contorcidos proximais. A grande característica é isso aqui, ó. Nós estamos vendo aqui um corte de vários túbulos contorcidos proximais, né, túbulos coletores por aqui. E aí, vocês percebem que dentro dessas células há uma quantidade muito grande de proteínas que foram absorvidas, ok? E aí nós chamamos isso aí de degeneração hialina, tá? Ou amiloidose. Tudo bem? Um outro exemplo que eu tinha dito para vocês é o aumento da síntese de proteínas normais na forma de corpúsculos de Russell, tá? Existem células... Alguma dúvida, gente? Dúvidas? Existem células, por exemplo, que estão no tecido conjuntivo que são chamadas de plasmócitos, tá? Os plasmócitos, eles são células que produzem anticorpos, que são proteínas, tá? E o que é que acontece? Em situações de infecções crônicas, esses plasmócitos eles estão lá na região da infecção e eles ficam só produzindo anticorpo, que é a função deles. Só que ocorre uma produção excessiva, porque o processo inflamatório é crônico.
porque o agente que causou a lesão é crônica. E aí esses anticorpos, eles começam a se acumular dentro desses plasmócitos, que são essas células aqui, ó. Isso aqui é tudo plasmócito. Isso é um plasmócito que produziu anticorpo em excesso, e aí ele começa a se acumular dentro da célula. E aí nós chamamos isso de corpúsculos de Russell, tá? Olha ele aqui, ó. Esses corpúsculos de Russell, eles são corpúsculos bem característicos, bem circulares, né, dentro dessas células. E eles podem, geralmente, eles ficam em duplas, tá? Organizados em duplas, tá bom? Olha ele aqui, ó. Ok? Tudo bem, Ju. Mas existe amiloidose também em outras situações, né? Aqui a gente pode perceber essa degeneração hialina ou amiloidose, né, em fibras musculares estriadas esqueléticas de camundongos, que foram infectados pelo Trypanosoma cruzi, que é o protozoário responsável pela doença de Chagas, né? E aí o que a gente pode perceber? São células musculares, aqui elas são, né, rabidomiócitos, que são as células musculares estriadas esqueléticas, e aqui são outras, ó, mas percebem que há um acúmulo muito grande de proteínas dentro dela. E isso é um caso de degeneração mielina, também chamada de amiloidose, que se caracteriza pelo acúmulo excessivo de proteínas em células parenquimatosas. Isso é um tipo de degeneração, degeneração mielina, ou também lesão subletal ou lesão reversível, tá? E aqui eu trago para vocês um contexto clínico de degeneração hialina, tá? Aí, aqui, nós conseguimos observar um fragmento de um fígado contendo cirrose, né? E de um nódulo contendo hepatocarcinoma, que é um carcinoma, que é um câncer, né? Maligno. Quando a gente fala câncer, já está falando maligno, né? Que é um câncer de células de origem epitelial que ocorre a nível no fígado, tá? E aí, essas células alteradas, elas produzem uma citoqueratina, que é uma proteína de tecido epitelial que é chamada de queratina, em excesso, que se acumula nessas células do tumor. E nesse caso são chamadas de corpúsculos de Mallory. E aí como é que a gente consegue perceber isso? Ó, aqui é um nódulo do tumor maligno e aqui é um nódulo da cirrose. Mas é um fragmento de fígado com duas lesões. Aqui um câncer maligno e aqui a cirrose, tá? E aí eu vou ampliar. E aí a gente consegue perceber a divisão exata da área onde tem o câncer e da área onde tem cirrose, tá? Eu não sei se vocês já conseguem perceber. Nessa área aqui, a gente consegue perceber células, né, com presença de material, né, eosinofílico dentro delas, tá? A gente consegue perceber a nível de citoplasma de algumas células. Mas eu vou aumentar, tá? O foco é essa área aqui, ó, do câncer, do tumor, tá? E aí, quando você começa a olhar esses hepatócitos, essa área, você percebe que existem células que dentro do citoplasma delas, eles apresentam, né, uma região bastante eosinofílica, ó, um conteúdo proteico bem característico. O que é isso? Isso são proteínas anormalmente dobradas, ou seja, o dobramento delas foi defeituoso. E essas proteínas com dobramento defeituoso, elas causam mais ainda lesão, tá? Confere até confere toxicidade ao órgão, tá bom? E aí eu vou aumentar, ó. Aí a gente consegue perceber bem característico, tá vendo? Esses são os corpúsculos de Mallory, tá? Dentro dos hepatócitos. Aqui, ó, aqui, aqui tá bem característico, olha aqui, nessa região também. Então perceba, aqui, ó, também, tá? O que é importante a gente perceber? Que os corpúsculos de Mallory, eles são eosinofílicos, né? E eles se apresentam na forma de grumos, diferente lá do corpúsculo de Russell, que eles são bem delimitados, tá? Lembrando que lá no corpúsculo de Russell são anticorpos, imunoglobulinas. Aqui são citoqueratinas, proteínas de tecido epitelial, tá?
Um outro tipo de degeneração não hialina, não gordurosa e não hidrópica é uma que se caracteriza pelo acúmulo de carboidratos dentro das células. Na realidade, de glicogênio dentro das células, né? E aí elas também são chamadas de glicogenoses, tá? Esse tipo de acúmulo intracelular de glicogênio, ele acontece em basicamente duas situações. Pela deficiência de uma enzima, que atua no processo de degradação do glicogênio, que nesse caso ela é deficiente, então ela não consegue ajudar a degradar o glicogênio em células do fígado, do rim, de músculo estriado esquelético e do coração, e aí ele se acumula, tá? Também pode acontecer no diabetes. Por quê? Ó? No diabetes, há uma deficiência, né, de absorção de glicose. Então, essa glicose disponível, ela vai ser armazenada a nível hepático na forma de glicogênio. Entende? E também, nós vamos perceber que essa glicose, ela também vai ficar acumulada, assim como aquelas proteínas, lá nos túbulos contorcidos proximais, em células tubulares renais, tá? Então, o que é importante perceber? Glicogenoses, ou também chamadas de doença de armazenamento, elas são um conjunto de alterações, de doenças, né, genéticas, caracterizadas pelo acúmulo de glicogênio no interior de fígado, né, do tecido hepático, do tecido renal, do músculo estriado esquelético e do coração. Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo de glicogenose, que é a chamada de glicogenose de Van Gierk, né? Que é uma doença hereditária caracterizada pelo acúmulo de glicogênio, né? Por que isso acontece? Porque a enzima responsável pela degradação do glicogênio, que é chamada de glicose 6-fosfatase, ela se encontra alterada. E aí, essa glicose, ela não pode ser disponibilizada para o organismo. E aí ela se acumula dentro dos hepatócitos na forma de glicogênio. Ok? E aí, nós percebemos que células de indivíduos com glicogenose hepática, né? Eles apresentam um formato que nós chamamos de células, um acúmulo de glicogênio no citoplasma, mas que apresentam, né, um vacúolo claro e lembra células vegetais, lembra células que têm parede celular. Atenção, pessoal. Aqui são hepatócitos normais, que vocês vão ver lá na histologia, tá? Células hexagonais, tem presença de glicogênio, os núcleos podem ser binucleadas ou não. E aqui são células, é um tecido hepático de um indivíduo com glicogenose. Então, eu vou passar para que vocês percebam. Um hepatócito normal, aqui, ó, é uma célula ligeiramente hexagonal. Vocês conseguem perceber bem essa característica, né? Pode ter apenas um núcleo ou pode ser binucleada e tem glicogênio. Aqui são também hepatócitos, só que o glicogênio está em excesso. E aí essas células adquirem, ó, a gente pensa que essas células têm uma parede celular, ó. Percebe? Ó, essa outra aqui, ó. E aí elas lembram células vegetais. Ou seja, as células dos hepatócitos adquirem uma morfologia de célula vegetal, tá? Isso é bem característico no caso dessa glicogenose. Tudo bem, gente? Ok? Então vejam, nós falamos que as degenerações são lesões reversíveis que podem que se caracterizam, né, se expressam na forma de acúmulo de substâncias, que pode ser água, degeneração hialina, gordura, na degeneração gordurosa ou esteatose, proteína na degeneração hialina, né? E glicogênio nas glicogenoses. Só que, em algumas situações, esses acúmulos eles podem vir, né,
adquiridos do meio externo. As células podem adquirir substâncias do meio externo e do meio interno. E essas substâncias, elas podem ser coloridas. Quando elas são coloridas e têm um significado clínico e uma composição química diversa, nós chamamos de pigmentos. Então, pigmento é toda substância, ou a maioria das substâncias, que tem uma composição química diversa, mas que se acumula dentro das células, né? Que tem coloração, principalmente. Isso é que é um pigmento, substância que tem coloração. Tá? Esses pigmentos eles podem se acumular devido a processos patológicos ou processos fisiológicos normais da célula. Os pigmentos podem ser exógenos ou endógenos. E aí eu vou mostrar alguns pigmentos exógenos, tá, para vocês. O carbono é um pigmento que ele se acumula dentro da célula. Ele tem coloração enegrecida. E aí, células quando acumulam, os tecidos quando acumulam esse carbono, eles não têm maquinaria para quebrar. Então, eles ficam dentro das células. E se manifestam, né, como antracose, que é o acúmulo, né, de carvão dentro das células. Só que em pessoas que estão expostas a uma grande quantidade de carvão, né, desse carvão, como, por exemplo, trabalhadores de minas, eles podem adquirir uma doença, desenvolver uma doença chamada pneumoconiose do trabalhador do carvão, que é o excesso de carvão dentro do tecido pulmonar, por exemplo. Tá? A tatuagem também é um pigmento, que são inoculados na derme. Tá? Existe um outro tipo de pigmento chamado siderose, que ocorre quando há intoxicação por óxido de ferro, tá? E aí, esses pigmentos, eles vão se acumulando, tá? Um outro pigmento são pigmentos derivados da prata, né? Sais de prata, eles também podem se acumular nos tecidos e causar, e aí nós chamamos isso de argiria. A contaminação excessiva é chamada de argirose, tá? É uma doença sistêmica, tá? Já é mais grave. E ainda existe um pigmento chamado de bismuto, que é comum na terapia para sífilis, também que causa uma cor enegrecida. João, como é que os tecidos se apresentam, né, com esses pigmentos? Que são exógenos. Eu vou mostrar um caso para vocês de um pulmão, né, que foi fotografado durante a necropsia, a fresco, e aí consegue-se perceber as áreas macroscópicas da antracose, tá? Ó, a gente consegue perceber bem, né, o carbono acumulado no tecido, tá? Isso não é um caso de pneumoconiose, não. Isso é apenas um indivíduo, pode ser um fumante passivo, um indivíduo que vive numa cidade grande, muito poluída, tá? Aqui é mostrando mais ainda, ó, os detalhes enegrecidos, tá? Desse carvão no pulmão desse paciente, tá? Isso aqui foi um achado durante a necropsia, ok? Aqui, ó, mostrando mais uma vez, entre os lobos, né, pulmonares. Esse é o aspecto macroscópico e esse é o aspecto microscópico, tá? Onde é que a gente pode observar? Ó, os macrófagos alveolares absorvem esse carvão, né? E esse carvão permanece dentro deles. E aqui são áreas, ó, mostrando as áreas onde você tem antracose microscópica, né? Aqui mais ainda, ó, porque essas áreas bem enegrecidas, tá? E aí eu trago um outro contexto clínico para vocês, que é dentro da área de odontologia, de uma paciente branca, né, feminina, tinha 34 anos, né, de sexo feminino, 34 anos, que ela foi para a clínica odontológica fazer uma avaliação, né, para observar uma mancha azulada que ela tinha próximo do canino, na mandíbula esquerda, né, próximo do segundo ali molar. E essa mancha meio azulada, meio cinza, ela tinha desde os 16 anos, tá? Ela observou isso. E nesse caso, a gente percebeu isso aqui, ó. Veja só. Isso é um caso de agiria, uma pigmentação exógena, tá? Que foi uma contaminação por sais de prata. Eu não sei se vocês lembram, eu não sei se utiliza ainda, tá, gente? Mas acho que não.
Mas as obturações, há certos anos atrás, utilizavam amálgama, que é um derivado da prata, para fazer as obturações. E aí o que acontece? Esse sais de prata, quando ela tinha feito essa obturação, né, nesse dente, estava lá no dente. Só que quando ela foi fazer a extração do dente na área, né, esse sal de prata contaminou a área. Então, veja, no momento da extração do dente, o dente que estava obturado, contaminou a área. E aí a gente percebe macroscopicamente a área de argiria. Ok? Isso aí pode acontecer, quer dizer, acontecia com uma frequência muito grande, né? Somada à imperícia obviamente, a própria contaminação até durante o processo de obturação do dente. Ok? Aqui é o aspecto microscópico, ó, mostrando a área daquela lesão, um fragmento, né? E aqui você percebe bem, ó, a, os sais de prata. Aqui não tanto, mas eles estão mais por aqui, tá? Entre o tecido. E aí o pigmento exógeno também é a tatuagem. A tatuagem é a inoculação de pigmentos na pele, os macrófagos absorvem. Como eles não têm maquinaria para quebrar metabolizar esses pigmentos ficam na pele. Agora perceba, gente, isso não é um processo patológico. Agora, isso sim, porque essa contaminação pode levar a problemas a nível tecidual. Agora, aqui não. Concordam comigo? Outros tipos de pigmentos são pigmentos endógenos, que são pigmentos produzidos pelo próprio metabolismo celular, que podem ser de origem fisiológica ou serem produzidos em condições envolvendo o contexto patológico, tá? Um pigmento fisiológico é a lipofucsina, que é um pigmento de coloração marrom. As células, ao longo do tempo, elas vão perdendo, os lipídios de membrana vão sendo mudados, trocados, né, renovados, e esses fosfolipídios vão sendo degradados e o produto da degradação é a lipofucsina, que é de coloração marrom. E aí, quanto mais velha a célula, mais renovação de lipídio de membrana, mais lipofucsina apresenta dentro dela. É muito característico em células musculares cardíacas, tá? Um outro pigmento é o pigmento melânico, tá? Que ele é um pigmento endógeno, fisiológico também. Agora, existem pigmentos que são produzidos devido a processos patológicos, como, por exemplo, a hemosiderina e ferritina, que são produzidas, né, são, na realidade, derivados da hemoglobina, que estão presentes quando há uma hemorragia, ou seja, quando há uma lesão que rompe vaso e o sangue extravasa para o tecido, tá? Uma outra pigmentação que a gente percebe, né, é a equimose, que são aquelas manchas roxas na pele, que as pessoas vulgarmente chamam de hematoma, mas não é hematoma, é equimose, porque é o sangramento no tecido e não numa cavidade, tá? Que nela, nós vamos observar a hemoglobina, porque estava dentro das hemácias, né, e foi liberada durante a lesão. Depois, essa hemoglobina vai sendo degradada em hemosiderina, ferritina depois, em biliverdina e depois em bilirrubina, que é um pigmento amarelado. Então, vocês percebem que pessoas que apresentam lesões superficiais na pele, no primeiro momento, na equimose, aquele pigmento é roxo e vermelho, roxo avermelhado, vivo. Depois ele vai ficando um roxo mais escuro, depois ele vai ficando roxo, um roxo mais amarelado, depois um roxo esverdeado, biliverdina, depois um roxo, perdão, depois amarelado, que é a bilirrubina, e depois com o tempo ele some, tá? Existem indivíduos que podem apresentar sobrecarga sistêmica de ferro, trabalhadores de minas que trabalham com ferro. E aí ele tem, em vez de, ele desenvolve uma doença chamada hemosiderose, que é o acúmulo sistêmico de ferro. Outro pigmento que pode se acumular, né, e nesse caso ele é extracelular, é a bilirrubina.
que está associada a quadros de lesão hepática, tá? Em quadros de hepatite ou o não desenvolvimento do fígado durante o desenvolvimento fetal, por exemplo, tá? Aqui, ó, mostrando a lipofucsina, ele é um pigmento aqui, ó, marrom, nos cardiomiócitos. Aqui, ó, a bilirrubina em um indivíduo com cirrose. Ele é um pigmento extracelular, tá, gente? É importante perceber isso. Percebe essa coloração marrom? Aqui também, ó. Agora aqui já dentro dos hepatócitos, o pigmento biliar, tá? E aqui o aspecto macroscópico de um indivíduo que apresentou excesso desse pigmento, bilirrubina. Ele apresenta um quadro bem característico que é chamado de icterícia, tá? Em quadros de cirrose, hepatite, obstrução biliar, etc. Ok? Aqui é mostrando, ó, a bilirrubina. Então, ó, mostrando outro aspecto, o aspecto microscópico, tá? Aí, mostro também aqui, ó, a hemociderose, tá? A hemociderose, ela pode ser local, que se expressa na forma de equimose, ou ela pode ser sistêmica, chamada de hemociderose, tá? A hemociderose, ela pode ser causada pela destruição excessiva de hemácias e anemias hemolíticas, anemia falciforme, doenças autoimunes, transfusões repetidas ou ingestão excessiva de ferro na dieta. E aí esse ferro se acumula, né, sistemicamente e pode levar a algumas lesões, tá? Aqui eu mostro para vocês a equimose, ó, que é a hemociderose local, tá? Aqui, ó. Percebe que ela fica roxa, roxa, amarelada, verde, verde, amarelada, depois amarelada e some, tá? Aí eu trago um quadro clínico de hemociderose difusa, que é sistêmica, tá? Pela destruição, ó, excessiva de hemácias, com ingestão excessiva de ferro. Nesse caso aqui, essa paciente, ela tinha feito várias transfusões, tá? E aí, quando você faz várias transfusões, as hemácias vão sendo destruídas normalmente. Isso causa uma liberação excessiva do ferro da hemoglobina dessas hemácias transfundidas. E aqui a gente pode observar no tecido hepático, ó, com um objetivo de menor aumento, no tecido como um todo, tudo isso é ferro, e aqui, ó, no maior aumento. Isso aqui é hemociderose, tá? Difusa porque é sistêmica. Ok, gente, então a gente fecha hoje, aqui é a bibliografia, né? As páginas de cada capítulo de onde foi retirado e ainda uma referência de onde foi retirado aquele caso clínico de tatuagem por amálgama, tá? Daquela paciente lá naquele caso clínico 3, se não me falha a memória que eu tinha mostrado para vocês. Pessoal, tudo tranquilo, ok? Eu vou parar aqui a gravação, tá? Pessoal, tudo tranquilo? Deu para entender? Sim. Dúvidas? Ok. Deixa eu tirar a foto aqui para registrar a presença. Ok. Deixa eu parar. Ah, não. Depois eu paro a gravação. Pessoal, dúvida alguma não? Tudo ok? Tudo tranquilo? Pronto. Eu vou tentar agora ver se eu consigo anexar essa plataforma. Se eu não conseguir, eu vou tentar mandar pelo WhatsApp. Eu não sei se eu vou conseguir pelo WhatsApp, mas eu vou tentar. E aí eu vou perguntar ao pessoal. Não vai não, por conta do tamanho. Acho que não cabe não, né? Não. É.